O mundanismo tem ganhado cada vez mais força entre o cristianismo. A influência do mundo tem se alastrado com muita força e feito estragos muito severos entre o povo de Deus, a ponto de que as pessoas já não consideram mais certas coisas como coisas mundanas. Isaías já dizia que iriam fazer do mal bem e do bem mal. Nesse estudo nós iremos tentar entender o que Deus quis dizer com as palavras mundo, mundano e mundanismo. E quais as consequências desses termos para a nossa vida e, consequentemente, para a última mensagem a ser dada ao mundo. Que influência terá o mundanismo e já tem em nossas vidas, caso permitamos que isso permaneça em nossas vidas e, consequentemente, vá aumentando. Eu sou Emanuel e nós somos do canal Missionários. Bem, o título da mensagem de hoje é O Espírito Mundano e a Última Mensagem. Em João capítulo 17, versículos 14 a 16, disse o Senhor Jesus: Eu dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. No verso 15, eu não oro para que tu os tires do mundo, mas que tu os guardes do mal. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Essa declaração de Jesus Cristo é muito importante, porque aqui ele diz que assim como ele não é do mundo, nós também não somos. Então o que nós temos que entender é o seguinte: o que ele estava querendo dizer aqui com não ser do mundo? Porque quando se refere a Jesus Cristo, nós entendemos, realmente Jesus Cristo vem do céu. Ele veio do céu. Então, naturalmente, ele não pertence a esse mundo, mas nós somos do mundo. Nós estamos no mundo. Então, como assim nós não pertencemos ao mundo? Nós não somos do mundo como Cristo é. De qual aspecto o Senhor Jesus Cristo está falando? O que ele quer dizer com isso? Qual a lição que nós devemos extrair dessa informação? Vamos ler mais alguns versos. Em 1 João, capítulo 5, versículo 19, diz o seguinte: Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Geralmente esse verso é traduzido como o mundo jaz do maligno. Mas a palavra jaz, ela também tem essa tradução, está. Né? O mundo ele está sob a influência do maligno. O mundo está sob o poder do maligno. O maligno, que a gente entende, é Satanás. Então, por que Jesus Cristo disse que não somos do mundo? Que os fiéis dele não são do mundo, assim como ele não é, embora estejamos no mundo. Jesus Cristo disse que pediu a Deus para que Deus não tirasse o povo dele do mundo, os fiéis, os seguidores, os cristãos, mas os guardassem do mal. Então a gente vai começar a entender que quando se refere ao mundo, não é nem tanto uma coisa literal no sentido de geografia, de local em si, de estar no planeta. Porque senão a gente deveria, então, ter que ir para outro planeta, ou não estar mais nessa vida. Mas o que se refere aqui é que o mundo está sob a influência do maligno. Então, nesse sentido, ele disse que não era do mundo. E ele disse que o povo dele também não deveria ser. Mas vamos ver mais alguns versos e entendendo mais esse conceito, né, desses termos, o termo mundo. Em Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz assim: Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que quiser ser amigo do mundo, torna-se um inimigo de Deus.
Então você entende aqui que ter vínculos, né, ter laços com o mundo nos torna inimigos de Deus. Então certamente um cristão ele não quer ser inimigo de Deus. E eu penso que deveríamos refletir bem sobre isso. Será que quando se fala do mundo, aquele velho conceito, né, tradicional de que o mundo quando fala do mundo, quando a Bíblia fala do mundo, dessas coisas do mundo, se refere a drogas, se refere a prostituição, homicídios, roubos, bruxaria, satanismo, ateísmo e essas coisas assim? Mas será que seria somente isso quando se trata das coisas do mundo? E, consequentemente, se você não está praticando essas coisas, não participa dessas coisas, não compactua com elas, você não se classifica como tendo amizade com o mundo? Será que seria só isso? Vamos entender um pouco mais com alguns outros versos. Em Romanos 12, versículo 2, a Bíblia nos diz o seguinte: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você vê que no começo do verso diz que não devemos ser conformados, ou seja, não devemos nos conformar. Então, seja lá do que se trata a Bíblia quando ela se refere ao mundo, nós devemos entender que se temos laços, se temos amizade com seja lá o que for que a Bíblia se refere quando se fala do mundo, nós nos tornamos inimigos de Deus, se temos amizade, e também não devemos nos conformar com este mundo. Então vamos buscar entender o que a Bíblia está querendo nos dizer com isso. E que não devemos nos conformar, não devemos achar que não tem jeito, que não tem o que fazer, que é inevitável e que é, consequentemente, irremediável. Esse não deve ser um pensamento, porque a Bíblia aqui em Romanos 12 diz que não devemos nos conformar. Mas vamos mais adiante. Em Tiago capítulo 1, versículo 27, diz o seguinte: a religião pura e sem mácula, para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Guardar-se incontaminado do mundo. Então, a Bíblia nos orienta que não devemos ter amizade com o mundo, não devemos nos conformar e devemos nos guardar incontaminado. Então, vamos buscar entender o que essas orientações nos querem dizer. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo dos 3 e 4, diz o seguinte: conforme o seu divino poder de Deus, deu-nos todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a glória e virtude. E no verso 4, que é um verso bastante conhecido, diz assim: pelas quais nos são concedidas grandíssimas e preciosas promessas, através do divino poder de Deus, para que através destas possais ser participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que há no mundo através da concupiscência. Você percebe que nesse verso, Deus está nos querendo dizer que para sermos participantes da natureza divina, devemos estar dispostos a escapar da corrupção que há no mundo, e essa corrupção, por sua vez, essa corrupção que há no mundo, ela vem através da concupiscência. Então a gente começa agora a ter alguns detalhes interessantes, para que a gente possa entender o que a Bíblia está querendo nos dizer com relação ao mundo, a não ter parte com o mundo, não ter amizade com o mundo, não se conformar com o mundo. Embora a gente já entendeu que
o mundo jaz do maligno, o mundo está no maligno, e isso por si só já nos ajuda a identificar que o mundo está sob influência e poder do maligno. E que essa concupiscência, né, pela qual vem a corrupção do mundo, ela é influenciada por Satanás. Em 1 João, capítulo 2, do versículo 15 ao 17, é justamente a passagem bíblica, né, os trechos bíblicos que vão nos ajudar a compreender o que Deus está querendo nos dizer com o mundo, com todas essas coisas que a gente leu até então. Veja o que diz aqui. Não ameis o mundo e nem as coisas que estão no mundo. Se algum homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Veja, vamos fazer uma observação aqui. A gente já foi orientado a não ter amizade com o mundo, não nos conformar com o mundo. A gente entende que é porque o mundo está sob influência e poder do maligno. E diz que devemos, para ser participantes da natureza divina, escapar da corrupção que há no mundo por meio da concupiscência. A gente vai entender logo mais o que significa essa palavra concupiscência. E aqui diz que não devemos amar o mundo e nem as coisas que há no mundo, né, que estão no mundo. Porque se algum homem ama essas coisas e o mundo, o amor de Deus não está nessa pessoa. Temos que refletir bem se participamos dessas coisas, se temos nos envolvidos com essas coisas, se estamos envolvidos com essas coisas. O verso 16 vai nos ajudar a compreender o que é que Deus está querendo dizer com os termos mundo, mundano, que é uma pessoa que ela tem amizade com o mundo, que ela ama o mundo e as coisas do mundo, e que ela se conforma com as coisas do mundo. E aqui no verso 16, a gente vai entender do que Deus está querendo falar, em que aspecto do mundo, porque nós estamos no mundo. E, consequentemente, seria inevitável que não tenhamos, seja lá o que for, alguma parte com as coisas do mundo. Mas veja, quando a gente entender o que diz aqui no verso 16, algumas coisas vão ser esclarecidas. Diz assim: porque tudo o que está no mundo, tudo, a concupiscência da carne, o que é que está no mundo? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da vida não é do Pai, mas do mundo. E de quem é o mundo? Nesse sentido aqui. Embora Deus seja o dono do planeta, né, é Ele quem controla as coisas que acontecem no mundo, mas Satanás usurpou o mundo, o direito de governar, de controlar o mundo, ele usurpou de Adão, porque Deus deu a Adão esse cargo. E Satanás tomou dele. Consequentemente, Satanás tem tomado conta de muitas coisas que envolvem o mundo. Nós devemos entender que o problema as raízes do problema, na verdade, está na concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e o orgulho da vida. E diz aqui no verso 17 que o mundo passa e a sua concupiscência, ou seja, o mundo irá, esse mundo que nós conhecemos e a concupiscência que vem desse mundo irá passar, ou seja, será eliminado, será exterminado. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, o que acontece? São duas coisas distintas. Aqueles que estão envolvidos com a concupiscência que há no mundo, eles naturalmente não estão praticando a vontade, eles não estão fazendo a vontade de Deus. Porque aquele que estiver controlado, envolvido, amando a concupiscência que há no mundo, que é o que há no mundo, ou seja, é disso que a Bíblia está se referindo quando se refere às coisas do mundo. Essas coisas não herdarão a vida eterna.
não terão direito à eternidade. Irão ser exterminadas com o mundo. E aqui diz que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da vida. Primeiro a gente tem que entender o que significa a palavra concupiscência. Aonde na Bíblia, em português, no Novo Testamento, está traduzido como concupiscência, no grego, a palavra que está lá no original é essa palavra que você vê na tela. Epitimia. O importante é você entender o que ela significa. A palavra concupiscência. Um anseio, especialmente pelo que é proibido. Desejo pelo que é proibido. Então, quando se fala da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos, está falando dos desejos proibidos. São as inclinações da carne para as coisas proibidas. Agora, coisas proibidas pelo quê? Essas coisas proibidas, elas têm que ter algo que proibiu. Então, como estamos tratando de assunto bíblico, naturalmente, essas coisas que são proibidas pela Bíblia, pela palavra de Deus, pelo próprio Deus. Então, devemos entender que, quando a gente lê a concupiscência da carne, a gente está lendo os desejos proibidos da carne, os desejos proibidos dos olhos. Aquilo que Deus proibiu, seja lá o que for. Aquilo que a palavra de Deus diz que não devemos fazer, praticar, ou contemplar, ou ceder, né? Quando cedemos aos desejos proibidos que temos em nossa carne. Essas coisas pertencem ao mundo. É isso que é mundanismo. É isso que é ser mundano. É quando se vive uma vida cedendo e se deixando ser controlado pelos desejos proibidos da carne e dos olhos, e pelo orgulho da vida, pela arrogância. É isso que Deus está querendo dizer. Ter amizade com o mundo, se conformar com o mundo, e não escapar da corrupção que há no mundo, que vem pelos desejos proibidos. As consequências são ter uma vida mundana, ter uma vida controlada pelos desejos da carne. E aí, se você tem essa vida controlada pelos desejos da carne, esses desejos proibidos, que são proibidos pela palavra de Deus, quais são os efeitos disso na nossa vida? Quais são os efeitos disso na mensagem que nós pregamos? Se permanecermos nos conformando, nos acomodando aos desejos proibidos da carne, a Bíblia diz que isso nos torna inimigos de Deus. Isso é o que é ser amigo do mundo. Isso é o que é estar envolvido com as coisas do mundo. Amar as coisas do mundo é amar as coisas que Deus disse que são proibidas. E não é somente coisas como drogas, prostituição, roubo, assassinato, satanismo, bruxaria, ateísmo, essas coisas que são escancaradamente perversas, e a gente muitas vezes tende a pensar que por não participar e praticar essas coisas, estar envolvidos com elas, com essas coisas, nós tendemos a achar que não somos mundanos, que não temos vínculo, não temos laços com o mundo e não temos amizade com o mundo. E que não amamos o mundo. Mas, na verdade, irmãos, isso é muito mais profundo e muito mais amplo, o sentido do que é ser mundano, do mundanismo, praticar o mundanismo, ter um espírito mundano. Agora, entendendo isso, nós entendemos que, permanecendo assim, nós agora iremos ler trechos de um livro que tem declarações muito fortes que nos ajudam a compreender que, se continuarmos nos conformando com o mundo,
Porque a Bíblia diz que nós devemos ter a nossa mente renovada. É um novo nascimento, né? Deixando completamente o nosso vínculo, os nossos laços com as concupiscências da carne, dos olhos e o orgulho da vida, que é o que é ser mundano, que são as coisas mundanas. É disso que a Bíblia fala, se trata disso, é nesse aspecto que quando a gente lê na Bíblia sobre mundo, mundanismo e mundano, é nesse sentido. Então, mundanismo, seja no que for, ou seja, desejos proibidos, nós não devemos ter vínculo nenhum. Porque qual é o efeito disso na nossa vida? Quais são as consequências? O que isso pode causar? Será que quando tivermos de dar a última mensagem ao mundo, se estivermos envolvidos com as coisas do mundo, seja lá o que for, principalmente relacionadas aos desejos proibidos da carne, aos desejos proibidos do que se vê, do que se contempla e ao orgulho da vida, será que a nossa mensagem terá poder? Será que teremos... será que vai ter efeito envolvidos com as coisas do mundo, controlados por essas práticas, por esses desejos proibidos, vivendo na prática desses desejos proibidos e tendo que dar uma mensagem para que as pessoas saiam do mundo? Que efeito terá isso para as pessoas lá fora? E isso a gente já entende que esse efeito já é visto hoje. A gente já pode hoje provar e experimentar desses efeitos. Então, eu quero mostrar para vocês um trecho de um livro muito interessante. E esse livro, eu quero indicá-lo também. É um livro muito forte e talvez você conheça esse livro, que é o livro A Mensagem do Terceiro Anjo, Boletim da Conferência Geral de 1893. O autor do livro é A.T. Jones. Esse livro, pelo menos os sermões que contém nele, porque ele é um compêndio, né, uma coletânea de sermões desse autor, é um pioneiro da nossa igreja. Esses sermões eles foram pregados em 1893 na Conferência Geral da nossa igreja, da época. E a irmã Ellen White, ela recomendou esses sermões, esses discursos, porque diz aqui na carta 203 do livro da coleção Manuscript Releases, volume 9, na página 278, na carta 230, em 1908, Ellen White escreveu para esse homem, para esse pastor, dizendo o seguinte: tenho sido instruída a usar aqueles seus discursos impressos nos boletins da Conferência Geral de 1893 e 1897. Então, ela é instruída por Deus, passou a usar os discursos, os sermões que estão contidos aqui nesse livro. Porque se o Espírito de Profecia recomenda o conteúdo desse livro, esse livro ele é muito bom, ele é muito importante, ele é muito forte. Vejam o que diz na página 96. Se eu participo de um espírito mundano e tenho uma disposição e inclinação mundanas, me pergunto como será possível eu dar advertência para que as pessoas se separem completamente do mundo. Que força minhas palavras terão para convencer as pessoas a fazer isso? Vocês podem me dizer como será possível realizar essa obra? Não importa se você é um ministro ou não, se você é apenas um adventista do sétimo dia ou mesmo apenas um professo adventista do sétimo dia. Para responder a essa pergunta, você não precisa ser um ministro, basta ser um professo adventista do sétimo dia. Veja que informação séria.
E isso serve muito de reflexão para a gente. Se participamos do espírito mundano, tendo uma disposição e inclinação mundanas, que é o que a gente entendeu até aqui, ou seja, se somos controlados, se vivemos pelos desejos, cedendo e satisfazendo os desejos proibidos da carne, que são as concupiscências da carne e dos olhos, daquilo que contemplamos. Aqui a pergunta que é feita é: que poder terá a nossa palavra, a nossa mensagem, ao ser dada às pessoas para que elas saiam do mundo completamente, se nós mesmos estamos praticando as mesmas coisas que eles? Aqui diz mais: gostaria de saber como você vai fazer sua profissão valer alguma coisa, ou como vai ter algum poder de influência sobre as pessoas deste mundo se você, de alguma forma, está ligado a esse mundo em espírito, em mente, em pensamento, em desejos e inclinações. Não, isso não é possível. Qualquer conexão com o mundo, seja ela tão fina quanto a espessura de um fio de cabelo, roubará de você o poder que é necessário para fazer soar no mundo a advertência contra o poder maligno do mundo e chamar as pessoas para se separarem completamente dele. Se temos parte com essas coisas, consequentemente nossa mensagem não terá poder nenhum. Não terá efeito sobre a vida das pessoas, porque elas vão ver que a mensagem que nós estamos dando a elas não teve poder na nossa vida. Não teve efeito na nossa vida. Consequentemente, elas irão crer que na vida delas também não terá poder, efeito nenhum. Porque elas vão ver a gente praticando as mesmas coisas, conversando as mesmas coisas, o mesmo tipo de linguajar, de palavreado, o mesmo tipo de brincadeiras, de zombaria, o mesmo modo de falar, de tratar uns aos outros, o mesmo modo de vestir, o mesmo modo de agir em situações adversas, o mesmo modo de desonestidade, de corrupção, o mesmo modo de enganar as pessoas, iludir as pessoas, ser falso com as pessoas. Então todas essas coisas constituem mundanismo. Todas essas coisas fazem parte do mundo. E as pessoas já vivem praticando essas coisas. As coisas que elas assistem, nós estamos assistindo. Os tipos de divertimentos mundanos que elas fazem, nós estamos praticando. Estamos trazendo essas coisas para dentro da igreja e cada vez mais diminuindo o poder da santidade, fazendo com que as pessoas que são atraídas para a igreja sejam atraídas pelas coisas que elas já têm no mundo e não pela santidade, pela pureza, pelo poder do princípio da palavra de Deus, para serem atraídos para uma transformação completa de vida, uma renovação completa da mente. Mas, na verdade, estamos atraindo as pessoas com a isca errada. Estamos atraindo as pessoas mundanas com mundanismo, misturado com coisas santas. É isso que é misturar o santo com o profano. Estamos pegando as coisas profanas e misturando elas com as coisas santas. E cada vez mais diluindo as coisas santas e aumentando as coisas profanas. Fazendo com que aquilo que Deus falou lá em Isaías, que estamos fazendo do bem mal e do mal bem. Porque as pessoas que estão vindo para a igreja de Deus nesses últimos tempos, atraídas por essas coisas erradas, atraídas por eventos que, na sua grande maioria, possuem elementos altamente mundanos, disfarçados com coisas cristãs. É como se você colocasse um bolo e uma cobertura. E essa cobertura é a cobertura do cristianismo. Mas a cobertura, geralmente, ela é mais fina, ela é a parte menor.
né, do bolo em si. E o conteúdo dele interno é a parte maior. E muitas vezes estamos fazendo isso, dando mais do que as pessoas já têm, do que de fato elas deveriam querer almejar ter, que é a santidade, a pureza de caráter, a transformação que Cristo pode operar nas nossas vidas. Nos acostumamos tanto com o mundanismo, que a nossa mensagem não tem mais efeito na vida das pessoas. Imagina o alto clamor, a última mensagem a ser dada. Não terá efeito nenhum. Aqui diz mais: assim, irmãos, se quisermos que nossa mensagem tenha algum poder, de agora em diante, o que devemos fazer? Precisamos nos desligar de tudo o que este mundo conhece. Irmãos, não é ir para outro planeta, não é tirar a própria vida, não é se isolar numa montanha como os monges, mas a gente entendeu que é os desejos proibidos da carne. A Bíblia diz: andeis no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Então, é andar sobre a influência do Espírito, andar sob o poder do Espírito, andar sob o controle do Espírito sobre nossas vidas, sobre nossos desejos, entregando o nosso coração ao Espírito Santo, ao poder de Deus, pedindo forças e buscando a vitória em Cristo por meio da graça de Cristo. Não satisfaremos esses desejos proibidos da carne. Consequentemente, não teremos parte com o mundo. E isso cada vez mais aumentando em nossa vida. Cada vez mais iremos eliminar cada resquício do mundo que ainda se encontra em nossa vida, em nosso caráter, em nosso coração. Aqui diz: vocês estão dispostos? Perguntar se vocês estão dispostos não é suficiente, mas quero perguntar: vocês já agiram nesse sentido? Que é se separar completamente, se desligar totalmente das coisas do mundo. Será que estamos agindo nesse sentido? Será que estamos buscando fazer com que isso seja experimentado em nossas vidas? Ou estamos nos conformando com o mundo, enquanto que a Bíblia diz que não devemos nos conformar? Porque o que é dito? Qual é o pensamento que prevalece? É de que não tem o que fazer. É assim mesmo, não temos o que fazer, é normal. Um dia, quando Cristo voltar, Ele vai tirar isso de nós. Como se Cristo fosse fazer uma lavagem cerebral. Remover aquilo ao que nos entregamos aqui nessa vida. Quando, na verdade, a Bíblia diz que hoje nós devemos buscar ter vitória sobre essas coisas. Ainda nesse livro, a mensagem do terceiro anjo diz assim, continuando: e todos os que estiveram num nível tão baixo, a ponto de ser necessário que se olhe para o mundo para que sejam vistos, estes não podem dar a mensagem do terceiro anjo. Precisamos estar acima do mundo, então vamos nos desligar dele. Então, irmão, vamos nos desligar dele. Porque hoje, é muito interessante isso que é dito aqui nesse livro, e todos os que estiveram num nível tão baixo, a ponto de ser necessário que se olhe para o mundo para que sejam vistos. Hoje, o povo de Deus, ele está tão misturado com o mundanismo, tão influenciado, tão envolvido com o mundanismo, que você, andando na cidade, se você vê alguém que é adventista, alguém que é cristão, raramente você consegue distinguir. Você olha e você vê todos eles iguais. Iguais às pessoas que não conhecem essas verdades, que estão na ignorância. Você vê o mesmo tipo de traje, o mesmo tipo de comportamento, de visual. Você vê as pessoas da igreja tão parecidas com as pessoas do mundo, que é difícil distinguir quando você está num local onde tem alguém ali adventista. Quando alguém que busca viver uma vida em conformidade com a luz que está recebendo da palavra de Deus, ela se encontra em locais assim, você consegue perceber, aquela pessoa, ela é cristã, ela é evangélica. Aquela pessoa, ela é uma pessoa que ela está buscando consagração.
Agora, quando você vê a pessoa ela se comportando, se trajando exatamente como as pessoas do mundo, você não consegue ver diferença. E não só na questão visual, mas na questão de conduta, de comportamento, de atitudes. Né? O palavreado, o modo de falar, gírias, maneira de tratar uns aos outros. É tão parecido que temos que olhar para um nível tão baixo assim para poder enxergar as pessoas. Só que aqui diz que nós devemos precisamos estar a um nível muito acima do mundo, porque caso contrário não estaremos preparados para dar a mensagem do terceiro anjo. E finalizando, esse trecho desse livro diz assim: isso nos mostra mais uma vez a importância da consagração, não é verdade? Deus seja louvado por isso. Sem essa consagração especial, não será possível nos firmarmos na mensagem do terceiro anjo, nem sermos fiéis a ela, nem termos seu espírito ou realizarmos a sua obra. A mensagem do terceiro anjo diz que o povo deve sair de Babilônia. Babilônia não é somente um sistema religioso, mas é um sistema dominado primeiramente por Satanás, que controla depois o sistema religioso, um sistema religioso apóstata, e esse, por sua vez, controla todas as outras áreas desse mundo, seja governo, áreas financeiras e tantas outras coisas. E, consequentemente, a mensagem diz que devemos nos apartar disso. Sair de Babilônia é sair do mundanismo, sair das coisas mundanas, é deixar de viver e praticar a conduta mundana. Agora, para dar essa mensagem, nós mesmos não devemos ter parte nenhuma com o mundo. Porque caso contrário, as pessoas não irão ver o efeito do poder dessa mensagem que pode ter na vida delas, porque elas não vão ver na nossa. Em Tito capítulo 2, versículos do 11 a 12, diz o seguinte: porque a graça de Deus, que trouxe salvação, manifestou-se a todos os homens. Aqui está falando da graça. Veja o que diz no verso 12. Ensinando-nos, ou seja, como foi que a graça trouxe salvação a todos os homens? Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos de maneira sóbria, justa e piamente neste mundo presente, antes da volta de Cristo, para estarmos preparados para a volta de Cristo. Irmãos, isso é muito claro e isso é muito interessante e importante, porque aqui diz que a graça de Deus, ela nos é concedida. Ou seja, a graça de Deus é o favor imerecido. Não merecemos, mas é o favor de Deus em nos ensinar, nos instruir, nos capacitar como crianças, como um pai instrui uma criança no caminho certo. Que devemos renunciar à impiedade, às coisas que constituem impiedade, que é o que torna uma pessoa ímpia. A palavra ímpia vem de impiedade. E as concupiscências mundanas. Lembra das concupiscências mundanas que nós vimos lá em 1 João? Em 1 João capítulo 2, dos versículos 15 ao 17, que são a concupiscência da carne, dos olhos e o orgulho da vida. Aqui diz que a graça de Deus, ela nos dá poder, nos capacita, nos ensina a renunciar a essas coisas. Então não devemos nos conformar, não devemos nos acomodar e permitir que isso permaneça na nossa vida. Porque aqui diz que é possível. Aqui diz o seguinte, em 1 João capítulo 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. O novo nascimento dá a vitória sobre as coisas mundanas. Se não estamos experimentando vitórias plenas sobre as coisas mundanas que ainda há em nossa vida, os desejos proibidos da carne, aos quais ainda cedemos a ele, ainda satisfazemos, os desejos proibidos dos olhos, daquilo que nós vemos e contemplamos, que sabemos que é errado, e o orgulho da vida, eles são vencidos com um novo nascimento. Então, prova de que ainda não nascemos de novo
é quando ainda estamos cedendo a esses desejos. É quando ainda estamos satisfazendo esses desejos. E o que é que dá essa vitória? O que é que nos leva a esse novo nascimento? Entendemos que é a graça, mas por meio de quê? O novo nascimento é consequência de uma coisa vai levar a outra. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A verdadeira fé, ela é na palavra de Deus e ela crê que a palavra de Deus tem poder para cumprir aquilo que a palavra disse, aquilo que Deus disse, exatamente como ele falou. Tem poder, ele tem poder. A palavra tem poder para se cumprir exatamente como foi dito, como foi revelado. Quando temos essa fé, entendemos que ela pode nos dar a vitória e teremos a vitória plena sobre as coisas mundanas, seja elas quais forem. Em Gálatas capítulo 6, versículo 14, Paulo diz assim: porém, de maneira alguma eu devo me gloriar, exceto na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então devemos pedir a Deus que nos dê força, que nos capacite, que nos dê graça, que nos dê fé, que nos dê o Espírito Santo e Jesus Cristo habitando em nosso coração, para que possamos crucificar as coisas do mundo, o mundo seja crucificado para nós, ou seja, não tenhamos mais prazeres nas coisas do mundo, consequentemente o nosso eu esteja crucificado para o mundo. Não mais tendo desejos carnais, não mais vivendo pelos desejos proibidos, não mais cedendo a eles, mas sim cedendo apenas aos apelos do Espírito Santo, satisfazendo apenas ao Espírito e não à carne. Então, meus amigos e meus irmãos, que Deus abençoe a todos, que possamos refletir bem nessa mensagem, que possamos permitir que a obra de purificação de toda coisa mundana que ainda está em nós, porque podemos muitas vezes achar que saímos do mundo, mas muitas vezes o mundo ainda não saiu de nós. E isso é muito sério. É o que aconteceu com o povo de Israel no Egito. Saíram do Egito, mas o Egito não tinha saído deles. Que não seja essa a nossa situação. Que Deus nos ajude, que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.